O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Esses jornalistas estavam enriquecendo, defendendo a censura através de parcerias feitas com Alexandre de Moraes, pagas pelo contribuinte americano. E para comentar esse assunto, eu chamo aqui no programa o que vocês estavam com muita saudade, do nosso editor-chefe, João Gabriel. João, bem-vindo mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. João, fala um pouco para a gente sobre o que foi essa audiência do Mike Pence, que durou praticamente a manhã inteira. Olha aí o ponto. João, fala um pouco mais para a nossa audiência sobre o que foi isso, quais foram as grandes revelações que nós tivemos hoje nessa audiência. Com certeza. Primeiro, obrigado, Paulo, por me receber aqui mais uma vez. O pessoal aí da audiência, sempre muito bom estar aqui na parte de cá do Paulo Figueiredo do Show, né? Não só nos bastidores, é sempre muito legal. O João é que é o gênio por trás do programa. Eu sou apenas uma espécie de leitor de teleprompter. O João é que é o gênio por trás do Paulo Figueiredo do Show. Mas você lê teleprompter melhor que o Biden, viu, Paulo? Você tá bem melhor do que ele por enquanto ainda. End of quote. Mas o Mike Pence foi hoje à Comissão de Relações Exteriores lá da Câmara dos Deputados, foi um requerimento do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, né? Tem feito aí um trabalho espetacular, não só na discussão, mas também nessa parte internacional, né? E aí o Mike Pence foi para lá, e antes de a gente tratar especificamente, quero entrar em alguns desses pontos que você citou, porque eu acho que, como faz muito tempo que a gente trata de USAID, esse assunto deu uma esfriada aí nos últimos meses, eu acabo percebendo que as pessoas vão se esquecendo do que é a USAID e o que uma intervenção da forma aumentada da USAID no Brasil significa, né? A USAID, ela lá da década de 60, né, início da década de 60 do presidente Kennedy, e a função primária dela é ser um braço da diplomacia americana. Então, a USAID, apesar dela financiar ONGs, instituições ao redor do mundo, ela não é por si só uma ONG, né? Ela é um órgão criado como braço da diplomacia americana. Portanto, onde quer que a USAID esteja, está ali, teoricamente, representando o interesse americano, era o que devia ser, ou como se tornou no governo Biden, o interesse do establishment, né, ou do complexo industrial da censura que foi formado a partir disso. Então, você tem a USAID, que financia várias outras instituições, como é o caso do CEPS, que é o Centro de Fortalecimento Político do Processo Político, processo eleitoral, financiado pela USAID. Você tem o National Endowment for Democracy, que é financiado pelo Departamento de Estado. Você tem o próprio Departamento de Estado, que, em alguns casos, inclusive aqui no caso do Brasil, nós vamos ver, atua de maneira direta no financiamento de organizações e de iniciativas de combate à desinformação. E aí, a isso tudo, a esse complexo que se montou, é o que a gente chama de complexo industrial da censura. E a pergunta, a partir do que disse... E só para deixar claro, João, isso tudo que você está resumindo aqui para a audiência de forma muito gentil, foi colocado pelo Mike Pence na audiência com riqueza de detalhes, né? De como acontecia, qual foi o histórico, de onde via o dinheiro, como que funcionava, por onde passava, a participação de frentes do Partido Republicano e do Partido Democrata, do Deep State, né, agindo de forma conjunta para garantir essas políticas. Então, só para dizer para a nossa audiência que não é a opinião do Paulo, não é a opinião do João, não é uma teoria da conspiração. O ex-funcionário do Departamento de Estado hoje estava no Congresso Brasileiro expondo isso com riqueza de detalhes. Exato. Não, e por isso mesmo a questão é muito mais qual foi o grau da interferência americana e o que a USAID fez, do que se os Estados Unidos ou a USAID fizeram alguma coisa. Até porque não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em você, ou nem precisa acreditar no Mike Pence. Acredita no Luiz Roberto Barroso, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que a ajuda americana foi decisiva. Então, que houve ajuda e interferência americana, isso é fato. Eu vou pedir até para o Bruno botar a minha tela compartilhada aí, porque eu quero compartilhar alguns dados que foram levantados pelo Mike Pence sobre o financiamento da USAID e do governo dos Estados Unidos ao Brasil. Se você for pegar aqui na tela, essa bolinha está no ano de 2018. No ano de 2018, os Estados Unidos destinaram ao Brasil 32 milhões de dólares, 32 milhões e 600, algo como... Ou seja, grosso modo... 170, 165 milhões de dólares, algo de reais, né? Algo assim. Isso em 2018 e de todas as agências do governo americano. Olha o salto que dá para 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Meu que era Deus. 32.600, vira 80 milhões de dólares. Então, mais do que duplica. Um aumento de 2,5%, 2,7% em um ano. Em um único ano. 2,5, 2,7 vezes. Isso. Isso em apenas um ano. E se você pega aqui, a contribuição total foi 80 milhões de dólares. Da USAID, somente 36 milhões de dólares. E do Departamento de Estado, 22. Então, muito mais da metade de todo o auxílio que foi prestado ao Brasil foi prestado ou pelo Departamento de Estado, que é o órgão responsável pela condução da política externa americana, ou seja, o órgão que vai defender o interesse, sobretudo do presidente que foi eleito, né, como era o caso do governo Biden, e hoje faz o secretário Rubio, o interesse americano. E debaixo disso está a USAID, está o National Endowment for Democracy, várias outras instituições. Muito mais da metade. Deixa eu traduzir isso para a audiência, João. A gente está falando de dinheiro
do governo dos Estados Unidos. Para quê? Para que esse dinheiro? Bom, foram várias as aplicações, e por isso é importante que a gente entenda o significado da USAID, né? Mas você mesmo citou aí que o Mike Benz disse algumas iniciativas, como foi essa iniciativa que fazia parte de parcerias do TSE, né? Uma iniciativa que era financiada pelo CEPS, que por sua vez era financiada pela USAID para combate à desinformação no Brasil, e aí você vai pegar os caras que estão, segundo o Mike Benz, nesse grupo de combate à desinformação, você tem uma ampla gama de pessoas de todo o espectro político, muitas opiniões. Você tem G1, você tem Globo, você tem TV Globo e você tem Globo News. Então, peraí, eu tenho que tentar explicar isso aqui para as pessoas entenderem. Você sabe que eu tenho essa mania de tentar explicar as coisas de forma bem simples, porque eu sou muito burro, então eu tenho que entender as coisas de forma bem devagar, João. O governo americano, através do Departamento de Estado da USAID, enviava dinheiro para o Brasil, que era, por sua vez, distribuído para jornalistas da Rede Globo, para fazer o quê? Sobretudo, em especial nas parcerias com o TSE, combate à desinformação, porque a gente sabe que é um nome bonitinho, um eufemismo para censura. Inclusive, a gente viu aí o caso do radar, né? Acho que vocês estão vendo aqui na tela também. Essa é uma das iniciativas que o Mike Benz tendo sido financiadas pelos Estados Unidos, direta ou indiretamente. E aí você abre o site do radar e está aqui. Selecione o tema de interesse, democracia. Sobre esse tema, democracia, eles acharam nos últimos 7 dias 639 publicações. É esse dado que está aqui. 639 publicações de baixa qualidade. E aí você vai ver quais são os termos principais das publicações de baixa qualidade, são esses que você falou. Bolsonaro, Moraes, Crente News, Magnitsky, ou seja, e isso são programas que fazem com que os algoritmos das redes sociais privilegiem certos tipos de discursos ou de opiniões e descredibilizem, apliquem aí shadow ban ou um baixo engajamento para outros tipos de discurso, né? E o que a gente pode ver aqui a partir desse mapa de palavras é que Bolsonaro, Magnitsky, Lei Magnitsky, Moraes são assuntos que estão sendo colocados, por exemplo, como sendo de baixa qualidade, de acordo aqui com o radar aos fatos. Então, são assuntos que tendem a ter menor alcance, são assuntos que tendem a chegar em menos pessoas nas redes sociais e por aí vai. Então, o dinheiro do contribuinte, então, o TSE, em muitas ocasiões, Alexandre de Moraes, para iniciativas exatamente assim. O TSE do Alexandre de Moraes e do Barroso e etc., o TSE, fazia parcerias com jornalistas da Globo e com empresas como essas para produzir conteúdo de censura e produzir conteúdo de monitoramento de redes sociais. E quem pagou a conta para isso foi o pagador de imposto americano, foi o governo Biden, através do governo Biden, é isso mesmo? Inclusive, tem uma ampla lista do próprio TSE de parceiros deles, né, durante as eleições, tanto de 2022 quanto as posteriores de 2024, eleições municipais, onde você vê ali vários desses financiadores e vários tipos de colaboração que ocorreram entre o TSE e organizações americanas. O próprio Barroso participou de eventos, né, sobre combate à desinformação, fortalecimento do processo democrático, etc., que foram ali, tiveram entre seus participantes também pessoas deste tipo de agência. Então, de fato, a isso se dá o nome de complexo industrial da censura, é isso que o Mike Benz estava denunciando lá. Hoje, e a gente está falando de quanto dinheiro, João? Volta lá para o gráfico do dinheiro. Ao longo de... Esse gráfico aqui, ó. Soma aí para mim. 2019, quanto? 2018, 32, 19, 80, 20, eu quero 88, entrar nisso. 2019, 80 milhões. 80 2020. 88 milhões de 2020. Ou seja, 166 milhões. E 22, 57. 22, ano eleitoral. A gente está falando aqui de algo como 300 milhões de dólares dos Estados Unidos, em todas as suas agências, direcionados ao Brasil no ano eleitoral. Se você pega só da USAID... 300 milhões de reais, você diz. Isso. Só mas se pegar os 4 anos... Da USAID. Se pegar os 4 anos do governo Bolsonaro, quanto é que dá esse total de dinheiro? 300 milhões de dólares, aproximadamente. 300 milhões de dólares em 4 anos, ou seja, grosso modo aí, 1 bi e 700 no valor de hoje reais. Isso. E quando você compara com a média do gráfico, dá para ver que foi algo muito fora do padrão, né? Isso não se repetiu em outros períodos históricos ou durante o mandato de outros presidentes. Aí o Trump assume, o valor despenca. Despenca porque o Trump desmantelou a USAID, sobretudo com o trabalho do Marco Rubio e do Elon Musk, e hoje essa ajuda é praticamente inexistente. Ainda existe, mas é feito de uma maneira muito diferente. A gente até trouxe em um dos nossos programas o secretário Rubio delineando como é que seriam essas mudanças de política, até da parte visual, né, que seria algo feito diretamente pelos Estados Unidos, ostentando ali a bandeira americana, trazendo tanto transparência para quem recebe, quanto o entendimento de que aquela ajuda financeira está vindo dos Estados Unidos, né? E é importante citar também desse dinheiro todo, desses 1 bilhão e poucos de reais que foram investidos no Brasil durante o governo Bolsonaro, nem todos foram para iniciativas de combate à desinformação ou coisa do tipo. Agora, o que se sabe, até pelo último relatório, que inclusive, eu creio, teve participação do David Agape, né? Está lá na Civilization Works,
Sim. de como essas organizações atuaram no Brasil, nós tivemos sim, de acordo com o relatório, milhões e milhões e milhões e milhões de reais para essas agências que acabaram sendo utilizados para combate à desinformação, para redes sociais, manipulação de algoritmo, o que pode, o que não pode, etc. Ou seja, é complexo industrial da censura porque essa gente encheu a burra de dinheiro, né? Jornalistas incompetentes do G1, da Globo, que deveriam estar morrendo de fome, catando lixo na rua, que é o nível de capacidade que eles têm. Eles já produzem lixo, então eles deveriam catar lixo na rua. Esses jornalistas estavam enriquecendo, defendendo a censura através de parcerias feitas com Alexandre de Moraes, pagas pelo contribuinte americano. Essa é a turma que fala de soberania hoje em dia? Essa é a turma que enche o peito para falar de soberania e criticar meu trabalho aqui nos Estados Unidos? Exato. Muitas dessas instituições eram parceiros do TSE e tiveram, sim, recursos recebidos da USAID, do NED, do Departamento de Estado. Inclusive, uma das coisas que o Mike Benz falou foi que até a Abrage recebeu dinheiro do Departamento de Estado, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E o grande problema desse negócio é, quando você parte do pressuposto que existe um checador de fatos, você está dizendo que existe alguém que pode apontar o que é verdade ou não. E muitas das vezes, principalmente no discurso político, algo é rotulado como mentiroso para que seja derrubado. E aí você vê que a mesma pessoa que está fazendo esse gerenciamento ou essa checagem de fatos é uma pessoa que está recebendo dinheiro de uma nação estrangeira. Então, assim, a que interesse serve Muita cara de pau. quem recebe recurso da USAID, do NED, do Departamento de Estado, e faz checagem de fatos? É a grande pergunta que é feita a partir do posicionamento do Mike Benz. E isso nem entra o dinheiro dos bilionários como George Soros, como Pierre Omid, que, por exemplo, sustentam a agência pública que fez uma reportagem canalha a meu respeito, a própria, que eu vou responder, mas não no programa de hoje, a próprio Intercept, né, também financiado pelo Pierre Omid, pela fundação dele, e vários outros. Ou seja, a turma que defende a soberania era sustentada pelo dinheiro americano para promover a censura. Talvez não tivesse tanto amor assim, né? Talvez fosse uma coisa ideológica. Eu não consegui assistir todo o depoimento do Benz, vou assistir com detalhes, os trechos que eu comecei a assistir, inclusive mostravam um grande envolvimento do ministro Barroso, que agora está ameaçando arregar, né? Parece que o bolsonarismo derrotou o Barroso está ameaçando arregar e renunciar. Teve isso também, não teve na audiência do Benz, João? Eu também não consegui pegar o final da audiência por conta aqui do nosso programa, mas provavelmente sim, até porque, como eu disse, o Barroso, na condição de presidente do TSE, participou, e isso é público, está no site do TSE, já tratamos sobre isso algumas vezes, inclusive aqui no programa, participou sim de eventos sobre combate à desinformação, promovidos ou em parcerias com instituições financiadas direta ou indiretamente pelo governo dos Estados Unidos. Como você falou, tudo isso aqui estão de recurso público, não entra recurso privado, que tem aí mais um caminhão de dinheiro sendo posto para essas iniciativas. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.